No vídeo de hoje eu vou falar sobre o futuro das províncias, dos PNPs, então o que está acontecendo, o que esperar para 2025. Fica até o final que eu vou dar várias dicas aqui de como você pode pensar numa estratégia ali, caso você esteja pensando em migrar através de uma província. Não sai daí. Oferecimento Express Entry Master, a ferramenta mais completa para você que deseja migrar para o Canadá através do Express Entry System. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Karine Ana, eu sou consultora de imigração regulamentada e eu te ajudo a imigrar para o Canadá. Antes de eu começar esse vídeo, eu já vou pedir para você assinar o canal, ativar as notificações. Ao final, se você gostar, deixa o seu like. É muito importante para que esse canal continue crescendo e levando informação boa, de qualidade, quer dizer, pelo menos o que eu acho que seja boa de qualidade, para as pessoas que estão interessadas nesse assunto. Então, não esqueça de deixar o seu like e se você tiver dúvida, deixe nos seus comentários que eu vou ali respondendo todo mundo. Um recadinho só, se você está pensando em aplicar via Express Entry, eu te convido para você conhecer o meu curso passo a passo completo de Express Entry, para você que deseja fazer a sua aplicação sozinho, com toda a confiança, todos os passos, tirando dúvidas, tendo exemplos, modelos e tudo mais. Conte com a experiência de quem já trabalha com isso há quase 10 anos, então eu criei esse curso com todo carinho para você. O link tá aí na descrição e se você usar o cupom MAPA, você vai ter desconto ali na sua compra, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vamos ao assunto que interessa, vamos ao assunto desse vídeo, que é sobre as províncias. O que esperar para 2025? No final do ano passado, o governo anunciou que haveria uma redução, né, quando lançou ali o Immigration Level Plans para 2025 e 2026, houve uma redução do número de alocações de nomeações para as províncias. O que isso significa? Uma província no Canadá tem ali seus programas, os seus streams, né, que permitem com que ela nomeie candidatos para a residência permanente. Então, todos os anos, as províncias elas recebem os seus números de quantos candidatos elas podem nomear. E aí elas fazem a divisão entre os seus streams e aí ao longo do ano ela vai gerenciando esses números aí para que elas possam, né, dentro dos seus programas provinciais, atrair os seus candidatos potenciais. Então isso acontece todos os anos há uma distribuição de cotas e tudo mais. O que vinha acontecendo é o seguinte, né, o governo só subindo essas cotas e subindo. Tanto é que Ontário, gente, eles são loucos, eles sempre fazem muito mais convites do que eles têm realmente de cota, já contando que no ano seguinte o governo vai aumentar e atendê-los ali nos números que eles precisam. E realmente Ontário precisa de muita gente, não só Ontário, como outras províncias também. Mas o que aconteceu em 2024, quando em novembro, né, o ministro anunciou lá os números, né, as cotas, os planos de imigração para 2025 e 2026, eles anunciaram uma redução de 50%. Ou seja, o número que era destinado aos provinciais eram 110 mil alocações e esse ano, 2025, foi para 55 mil alocações. O que isso significa que todas as províncias vão sofrer ou sofreram uma redução de 50% nos seus números. Então, isso reflete diretamente nos seus programas, nos seus streams e categorias de imigração, porque elas vão ter hoje, né, em 2025, 50% menos candidatos que eles vão poder nomear para os seus processos. Então, isso é um impacto muito grande para as províncias. Por exemplo, pegar províncias como BC, Alberta e Ontário, a gente já vem de processos bastante concorridos, muita gente, essas províncias estão muito infladas. Por exemplo, BC, gente, BC 2024 acho que foi o pior ano ever, porque assim, pontuação muito alta, pouca gente sendo chamada. Ontário ainda continua num fluxo muito bom, assim, não tenho o que reclamar. 2024 foi né, teve menos rodadas no geral para alguns streams, mas assim, muitos convites, né, então, e muitas nomeações também. Ainda assim, perto do tanto de gente que tem em Ontário, ainda foi, né, bem concorrido também. A Alberta começou todo um processo lá de, Alberta is calling, começou a fazer propaganda com tiktokers, né, influencers e tudo mais para atrair gente. O que aconteceu? Realmente deu certo, foi um plano de muito sucesso e atraiu muita gente. Muita gente se mudou para Alberta e hoje ele já tem lá gente para 3, 4 anos poder imigrar sem precisar, né, chamar gente de fora. Então, a gente tem um cenário, assim, bastante concorrido, especialmente nessas 3 províncias, mas com a redução agora dessas cotas, isso vai também refletir em demais províncias. A gente sempre teve ali províncias que são bastante interessantes para imigrar, né, que seriam
Manitoba, Saskatchewan, as províncias do Atlântico no geral, mas com essa redução, esses processos tendem a se tornar também mais concorridos, né? O ano passado, vou pegar um exemplo, New Brunswick teve um boom, gente, e eles já começaram a anunciar algumas pausas nos seus processos na metade do ano, porque eles já tinham um número de 5.000 alocações de nomeação em 2024, alguns streams deles já preencheram em junho, julho, né, alguns em setembro, eles já precisaram pausar, porque já deu o número. Imagina esse ano, eles tinham 5.500 no ano passado, reduziu 50%, eles acabaram de anunciar, e foi para 2.750. Então, isso é um impacto muito grande. Então, a gente vai ter um ano bastante tenebroso, vamos dizer assim, para quem está apostando nos processos provinciais. Vai ser um ano muito mais concorrido. Qual que é o reflexo disso? E as províncias vão focar muito mais em demandas, o que elas realmente precisam. Então, assim, onde a gente tinha processos que, por exemplo, a Manitoba, qualquer função servia lá para o processo deles, qualquer NOC, qualquer trabalho, agora pode ser que eles comecem a filtrar um pouco mais isso, até por conta da redução do número que eles tentam focar realmente nas demandas que eles precisam. Então, mais uma vez, você que, né, está se programando ali, né, para imigrar através de uma província esse ano, possivelmente nós vamos ter um reflexo disso no ano que vem. Agora é mais do que nunca focar numa profissão que está realmente em demanda, que a província realmente está buscando. E se preparar para que as cotas, elas diminuam, né, os programas eles fechem ou chamem menos esse ano. Por exemplo, províncias como BC, o que eles podem fazer? Eles têm lá uma agenda bem regular de chamadas, né, todas as terças-feiras, ainda não fizeram nenhuma rodada esse ano, até quando eu filmei esse vídeo, mas assim, eles vão pegar o número que eles têm e distribuir ao longo do ano. Então a gente vai possivelmente continuar vendo as chamadas acontecerem, tudo, mas com um número bem reduzido ali por chamada, o que vai fazer com que a pontuação continue alta ou ainda aumente ainda mais para todos os streams. Outra coisa em BC, né, eles tinham anunciado lá no final do ano passado os novos streams de estudante, que seriam de Master, de Bachelor e o de PhD, né, que é o de doutorado, e ainda não fizeram esse anúncio. O anúncio estava previsto para janeiro, para já começar o programa em janeiro, mas eles não fizeram ainda esse anúncio. O BC já fez o anúncio, né, da redução de 50%. No ano passado eles tinham 8.000 alocações e esse ano, agora 2025, passou para 4.000. Com 8.000 já estava extremamente concorrido, com 4.000 agora vai ficar, o que era ruim vai ficar pior agora esse ano. Se você está em BC, é hora de você começar a se mexer no sentido assim, o que você pode fazer para que seu plano tenha mais chances de sucesso e não contar com o BCPMP. Porque se a pontuação vai aumentar, somente pessoas extremamente qualificadas, com inglês muito bom, com francês, enfim, com salários bons, com cargos ótimos, é que vão conseguir ser convidadas, tá? Tem as listas de demandas de prioridade também, então essas pessoas podem estar numa certa vantagem, mas se você não se encontra nessa situação, qual que é a opção para você? Acabou de ser lançado o piloto, né, o programa rural e o Francophone Community, e entraram algumas cidades em BC, vou deixar essas cidades aí na lista. Então, talvez pensar em se mudar para uma dessas cidades, conseguir uma oferta de trabalho em uma dessas cidades ali, para que você possa se enquadrar e aumentar suas chances, porque além do BCPMP, né, e também mudando para uma dessas regiões, você ganha mais pontos no BCPMP, e também a possibilidade de se enquadrar nesse novo programa. Até quando eu filmei esse vídeo, o programa já foi lançado, já está ativo e, teoricamente, aceitando aplicações desde 31 de janeiro, porém, as cidades ainda não lançaram seus websites, então a gente não tem ainda o fluxo de aplicação, porque precisa do site das cidades, né, para que se possa submeter a aplicação, ver quais são seus requisitos, se eles vão priorizar profissões ou não, como que vai ser, tá? Então aguardem aí que logo esses sites serão lançados. Então, assim, se você está em BC, começa a pensar nessa possibilidade, ou mesmo sair de BC para uma outra província, e aí eu recomendo, assim, né, hoje tá difícil até recomendar essas questões de províncias, mas enfim, ainda tem províncias mais acessíveis do que BC, dependendo da área. Então, mais do que nunca, além de uma mudança de província, você tem que focar numa mudança que vai priorizar ali as demandas das províncias no qual você pretende mudar. Esse é um cenário para BC, eu acho que vai ser um ano bastante difícil, então se você tem possibilidades dentro do Express Entry, francês, ali, CLB7, comece a pensar nessas possibilidades comece a agir já nessas possibilidades, tá bom? Alberta, gente, eu já perdi a esperança de Alberta desde 2024, acho que foi um ano terrível dentro da província,
né, depois que eles criaram o sistema de expressão de interesse também, né, como todo processo que tem expressão de interesse, a coisa começa a ficar mais concorrida, a pontuação de corte mais alta, e o número de Alberta em 2024, que não era tão grande, agora reduzindo 50%, então a gente também vai ter um ano muito difícil. Possibilidades para quem está em Alberta é focar também nas regiões do piloto rural e também do Rural Renew da província de Alberta. Eles têm processos regionais ali bastante interessantes, então focar em buscar trabalhos nessas regiões para poder garantir e ter chances aí no processo de vocês. Manitoba e Saskatchewan vai reduzir, né, os 50%, mas eu ainda acho que são províncias bastante interessantes. Então, se você está planejando uma mudança, somente ficar atento com a questão de exigência que eles têm, de tempo que você precisa trabalhar lá antes de se qualificar. Especialmente se você se formou em outra província. Por exemplo, Manitoba, se você estudou numa outra província, ao invés de 6 meses trabalhando lá, você precisa ter 1 ano. Ou seja, né, você tem um tempo maior ali para estar elegível para o processo. Então, se você tem pouco tempo de PGWP sobrando, talvez não seja a melhor opção para você. E aí, gente, também, focar, mais uma vez, nos programas, né, do rural, piloto, as cidades que entram no programa, focar em profissões em demandas, né, que pode ali potencializar o plano de vocês também dentro dessas províncias, mas eu ainda acho que são províncias menos concorridas do que as duas anteriores que eu citei, que foi BC e Alberta. Ontário é uma incógnita muito grande. Eu fiz uma análise semana passada no meu Instagram sobre os números de Ontário e eles são bem alarmantes, vamos dizer assim. Ontário sempre trabalhou a alavancada, ou seja, eles pegam o ano inteiro, eles têm 8 streams de programas, né, de categorias, e aí eles começam a chamar que nem uns loucos. Porque eles sempre estão contando que depois do segundo semestre, as nomeações elas podem ser ali esticadas para o próximo ano. E aí eles estão sempre contando que no ano seguinte eles vão ter um número bem maior do que eles tiveram no ano anterior. E sempre aconteceu. Sempre aconteceu. Ontário passou assim num período de 3 anos de 11.500 alocações para 21.000. Ou seja, eles cresceram muito, né? Eles recebiam muito números do federal. E aí eles estavam contando com isso também agora para 2025. Então, o que eles fizeram? Então, gente, o que eu tô falando aqui, esses números que eu vou falar pra você, não foi uma continha da minha cabeça. Eu olhei todas as rodadas que tiveram em Ontário em 2024. Ou seja, Ontário, em 2024, com todas as chamadas que eles fizeram, ou seja, todos os streams, todos os números de convites, eles chamaram no total 45.286 candidatos, ou seja, invitations to apply. Desses 45.286, vamos arredondar aqui para 45 mil para ficar fácil a matemática. 45 mil convites e eles nomearam um total em 2024 de 21.500, ou seja, eles já atingiram a cota de alocação deles de 21.500 candidatos que eles tinham, que foi o número de 2024. O que acontece? Temos uma sobra de inventário aí de 23.500 pessoas que foram convidadas, ou seja, 23.500 pessoas ainda que ou enviaram seus processos ou estão em vias de enviar. O que isso significa? Vamos pensar que a gente tem uma taxa aí de desistência vamos reduzir ali, vamos jogar esse número em 19 mil, tá? De 23 mil, 4 mil pessoas, sei lá, criaram lá uma expressão de interesse, mas não vão poder seguir, descobriram que o empregador não vai dar suporte, descobriram que não eram elegíveis, então vamos jogar ali bem generosamente, pelo menos esse tanto aí de 23.500 para 19 mil pessoas que efetivamente vão enviar os seus processos. Essa parte, gente, é da minha cabeça, tá? Porque a gente tem um número de convites, a gente tem um número de nomeações e a gente tem essa presunção aí de que pelo menos desses 23.500 ali, arredondando, pelo menos 19 mil vão enviar seus processos. Aí vamos lá, qual que era o número de 2024? 21.500. Se reduzir 50%, para quanto vai? 11 mil, né? Vamos arredondar ali para 11 mil o número de Ontário em 2025. Se eles já têm 19 mil pessoas lá enviando as suas aplicações, o que isso significa? Que eles não têm mais número para esse ano e já estão quase tomados para o ano que vem. Ou seja, isso é muito grave, porque a gente não sabe, a província ainda não se manifestou o que eles vão fazer. Se não vai ter convites esse ano, se vai ter menos, se eles vão fazer só no segundo semestre para jogar as nomeações para o ano que vem. Então a gente não sabe o que vai acontecer porque ainda não tivemos, até a data que eu fiz esse vídeo, a gente não teve um anúncio sobre isso. Se for parar para pensar ali número racionalmente, eles já estão com todas as alocações deles comprometidas já pelos números que eles chamaram ano passado. Então isso é bastante preocupante. O que vai acontecer? Atrasos de processos, atrasos de convites, atrasos de nomeações. Isso é o que eu estou prevendo ali, o que pode acontecer
acontecer para Ontário esse ano. E isso afeta todos os streams deles, sejam de Express Entry, seja de Job Offer e tudo mais. É claro que Ontário tá brigando muito por isso, tanto é que eles não anunciaram nada em relação a isso também, tá? Inclusive, eles sempre demoram, talvez em março a gente tenha algum pronunciamento da província com relação a isso. Mas é bem complicado, porque não só Ontário está brigando, né? Todas as províncias, eles fizeram uma reunião bem séria com o governo para tentar brigar por mais nomeações, tentando deixar claro quanto que essa redução vai afetar drasticamente a economia das províncias. Então, assim, como isso é uma coisa muito forte, realmente muito importante, ou seja, as próprias províncias estão brigando com o governo federal para conseguir um aumento nisso, é bem possível que o governo, né, na metade do ano ali, eles comecem a repensar realmente nisso e talvez a gente tenha, sei lá, uma virada no jogo ali para metade do ano. Mas as províncias ainda continuam brigando com o governo com relação a isso. Então, Ontário é uma incógnita bastante grande esse ano, não tenho ainda nenhuma base para falar para vocês o que vai acontecer. Mas, gente, eu estou prevendo, e olha que eu sou especialista em Ontário, eu gosto muito do processo, eu acho que esse ano a gente vai ter um ano bastante difícil na província. Então, mais uma vez, Ontário tem 5 cidades que entram dentro do piloto do Rural Community, mais algumas outras cidades que entram no Francophone Community, então é uma forma de vocês aí olharem essas cidades e começarem a pensar em buscar trabalhos nessas cidades, tá? Não depender somente do PNP. Eles anunciaram o RED, né, que é o piloto regional que também entra em algumas cidades. Aí você vai falar, Karina, mas se ele já não tem cota, por que eles anunciaram esse piloto? Porque esse piloto, normalmente, ele é a cota adicional da província, tá? Então, ele não entra ali na cota geral. Então, é um benefício que Ontário tem justamente por conta disso. Então, eles anunciaram 200 alocações para esse RED e entram algumas cidades como Thunder Bay, Sarnia, enfim, né? Algumas cidades ali que podem ser beneficiadas se você estiver já trabalhando nessas cidades, tá bom? Então, assim, em Ontário, se você não quiser sair da província, agora é hora de focar no processo rural e no Francophone Community, tá? O piloto novo. E aí também, né, mais uma vez, tentar fortalecer o seu perfil para Express Entry, focar no CLB7 de francês, enfim, né, tentar outras alternativas nesse momento. Dentre as províncias do Atlântico, hoje, né, que eu gravei esse vídeo, New Brunswick se pronunciou. 5 de fevereiro eles abriram, né, eles retomaram ali os streams e reforçaram também que o número deles reduziu bastante, né, foi para 2.750. Eles dividiram ali em torno de 1.250 para o IP, que é o Atlantic Immigration Program, e o restante vai ser para os outros streams. A péssima notícia é que eles não vão reabrir o Strategic Initiative, então, para quem estava apostando ali no de francês de CLB5, essa é a má notícia, eles não vão reabrir esse ano. Eles falaram para acompanhar, talvez no segundo semestre, se eles vão considerar reabrir. E o Career College, que é esse o stream, vai fechar no outono desse ano. Então, as pessoas que já estão se formando lá vão ter até meados de agosto e setembro desse ano para poder ainda estar elegíveis para este processo. Então, se você está se planejando ou vai se formar depois dessa data, você vai ser possivelmente afetado aí, porque eles vão fechar esse programa de college privado que eles têm lá. Então, e é bem possível, né, que com essa redução dos números, né, por exemplo, o IP, que o ano passado fechou em setembro, esse ano eles podem já fechar bem antes, porque é muito pouco número, e possivelmente, hoje mesmo tentei entrar ali para mandar algumas expressões de interesse, aplicações de cliente, já tá impossível, assim, de conseguir acessar, porque possivelmente muita gente já estava aguardando essa abertura aí para poder enviar suas aplicações, né, então a gente vai ter um ano bastante desafiador. Não falei das demais províncias, como Prince Edward Island, Nova Scotia, que também vão sofrer redução, daqui a pouco eles vão estar anunciando ali os seus números. Todas as províncias do Canadá vão sofrer e já estão sofrendo com essa redução. Então, assim, o que a gente tira disso? Primeiramente, as próprias províncias já estão extremamente revoltadas, os governos provinciais estão brigando com a RCC com relação a isso, mostrando o quanto eles serão impactados com essa redução. Então, a gente pode ter uma esperança nisso, porque é briga de cachorro grande, vamos dizer assim, né? Então, pode ser que o governo venha a ceder. Já aconteceu, gente, antes deles darem concessões e aumentarem os números no meio do ano. Por exemplo, Ontário mesmo, ele já tiveram incrementos de nomeações várias vezes, tá? Então, é bem possível que, se as províncias continuarem fazendo lobby bonitinho, brigando com o governo, mostrando que isso vai ser um impacto para suas economias locais, eu tenho certeza que o governo federal pode vir a ceder. Essas medidas todas foram com um foco político, então agora que a questão política, né,
Trudeau já começou a ficar bem agora com essa briga com o Trump, né? Ele batendo de frente com o Trump aí por conta das tarifas, ele ficou um pouquinho melhor na fita, óbvio que a gente sabe que ele vai sair, mas isso quer dizer que o liberal está ficando um pouquinho melhor na fita, não quer dizer que o liberal vai ganhar, gente, eu não tô falando isso, eu não tenho nem viés político nisso daqui. Mas como todas essas mudanças iniciais, elas também veio com critério de conotação política, então agora que talvez o cenário do liberal está um pouquinho melhor, pode ser que eles flexibilizem ali algumas coisas em relação aos números de imigração, tá? Pode ser. Vamos torcer para que as províncias consigam ter um incremento de alocações ali ainda esse ano, porque senão a gente vai ter um ano bastante difícil. O que vem ali, o que vocês podem entender, assim, o governo está, assim, preocupado em transicionar as pessoas que estão aqui. E a gente tem um cenário, gente, muito parecido com o pós-pandemia ali, 2022, no sentido assim, o número reduziu agora, tem menos gente entrando no Canadá, e o governo já vem ali anunciando algumas medidas, o In Canada Focus, né, que vamos ter mais detalhes mais para frente. Dentro desse In Canada Focus ali, há rumores e burburinhos sobre o novo Chart to PR. Então, assim, a gente sabe que as pessoas estão descrentes, estão perdendo suas esperanças. Infelizmente, muita gente está, né, no limite ali das suas extensões de trabalho e está difícil realmente esse ano para muita gente, mas assim, o recado que eu quero dar aqui é o seguinte, a gente vai ter iniciativas do governo ali para que possa transicionar o máximo, né, de pessoas dentro do Canadá. Então, é bom que você, mesmo assim, esteja preparado, não deixa para a última hora, não deixa para fazer uma mudança de cidade, se for o caso, ou de província, se for o caso, quando estiver faltando 2 meses para terminar a sua extensão de trabalho, não deixe para a última hora, tente estar pronto o máximo possível com teste de inglês, equivalência educacional, buscar ofertas de trabalho que estejam hoje em áreas de demandas. Ninguém quer, às vezes, trabalhar numa área de construção e tudo mais, mas se é isso que o governo quer nesse momento, eu sempre falo, eles vão ter um monte de trabalhadores de construção por um período temporário, porque depois que essas pessoas conseguirem o PR, elas vão mudar para suas áreas, né? Vão voltar para suas áreas de origem, ou seja, é uma coisa burra, vamos dizer assim, né? Forçar as pessoas a estarem em profissões que elas não vão trabalhar, não querem trabalhar, talvez vai pôr um band-aid ali no arrombo, né? No problema geral. Mas no final das contas, quando essas pessoas conseguirem os seus PRs, vamos dizer assim, elas vão voltar para suas áreas de origem. Mas, enfim, esse é o recado que o governo está dando, né? Vão ter um monte de profissionais extremamente qualificados trabalhando na construção, temporariamente. Temos um problema, mas também temos algumas possibilidades que podem vir a acontecer esse ano, então é bom que vocês estejam preparados para isso. E nesse momento o programa rural, ele independe de cotas provinciais, então né, se você estiver nessas cidades onde tem ali a possibilidade de você se enquadrar no programa rural, é bom pensar nisso carinhosamente como uma estratégia e focar no francês ou em áreas de demandas ali para poder potencializar suas chances, né? Se você não quer mudar da sua cidade, eu estou em Vancouver, quero ficar em Vancouver, então o caminho vai ser via francês, dependendo do seu perfil no Express Entry, ou tentar se enquadrar dentro de uma área de demandas ali para poder ter prioridade nas chamadas dentro do BCPMP, ou se for para Ontário a mesma coisa, tá? Ou se for para Alberta a mesma coisa também. Então agora é focar nisso. Como eu falei, temos ali iniciativas ao longo do ano com relação ao In Canada Focus, né? Então se vocês olharem o Express Entry, SEC, o governo tem feito chamadas bem grandes dentro do Canadian Experience Class, embora a pontuação esteja bem alta ainda, eu acho que há uma possibilidade dessas pontuações baixarem, ainda mais depois que cair a questão dos 50 pontos de LMIA, e tem a possibilidade de um Chart to PR para algumas áreas específicas, né, que a gente ainda está aguardando mais detalhes, mais anúncio, como que vai ser isso e tudo mais. Tem a questão do caregiver, que o governo facilitou bastante a questão de experiência de trabalho, requisitos educacionais e de idioma. Então focar agora nessas possibilidades e saber o que vai poder se enquadrar no seu perfil. E se você tem pouco tempo, se o seu permit está expirando hoje, você está numa situação mais drástica realmente, então tem que buscar formas de poder estender esse work permit, seja através de um novo programa de estudo, seja através de um Francophone Mobile para quem tem CLB5 de francês, seja através de um LMIA. Se você tem mais tempo, né, acabei de aplicar para o PGWP, eu tenho 1 ano que seja sobrando no meu PGWP, no meu Work Permit, comece a pensar seriamente numa mudança para uma cidade ou para uma província um pouco mais atrativa, dependendo de onde você estiver. Bom, eu quis falar um pouquinho mais detalhado sobre isso, deixe suas dúvidas aí, né, nos comentários, se você tiver alguma consideração sobre isso. Se você está aqui no Canadá, quer contar um pouquinho da sua história, seria legal se você quiser compartilhar também. Continue acompanhando aqui, eu estou sempre trazendo novidades, me siga lá no Instagram também, eu estou todo dia falando sobre todas essas coisas
coisas que estão acontecendo. Essa análise que eu fiz de Ontário eu já tinha feito lá, é uma forma também de vocês estarem mais atualizados. Se você está aqui ou se você está vindo, quer fazer um plano de imigração mais robusto, com mais estratégia, com planos e tudo mais, eu convido você a agendar a sua consulta. O link está na descrição desse vídeo também. E se você já sabe que você, né, área de saúde, está com francês, está numa área de trades também, se tem perfil para Express Entry, quiser aplicar sozinho, tem o link do meu guia, né, do Express Entry passo a passo. Eu vou deixar o link para você também, eu convido você a conhecer esse curso, porque ele é uma ferramenta muito, muito, muito boa para você que deseja aplicar ali sozinho, fazer seu processo com toda a segurança e expertise de alguém que já trabalha com isso há 10 anos, pelo menos, tá bom? Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!